Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, membro da Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. Quero trazer uma mensagem nesse momento que estamos iniciando aqui essa gravação. Vamos estar falando aqui sobre um personagem bíblico que chama Nicodemos. Vamos estar aqui lendo em João capítulo 3, versículo 1 ao 8, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo aí esse personagem, o nome de Nicodemos. O nome de Nicodemos significa vitorioso sobre o povo. A expressão que representa a sua vida bem-sucedida em tudo que fazia. De fato, Nicodemo era um dos principais dos judeus. Era um fariseu, um religioso e dedicado às escrituras. Mas esse homem ouviu falar de alguém que seria maior ainda, podendo o fazer ser mais vitorioso, que já era. Conforme nós, na passagem de Romanos capítulo 8, versículo 17, diz que nós, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, nós vemos Nicodemos nesse encontro com Jesus. Ele passou a seguir o mestre da Galileia. Esse mestre é Jesus Cristo. Nicodemos, se nós formos observar, esse nome é citado apenas 3 vezes na Bíblia, e sempre no Evangelho de João. Esses 3 momentos podem ser marcados como no início do ministério de Jesus, quando começou a ser conhecido como profeta, e no meio do ministério de Jesus, quando já estava sendo perseguido, e por fim, quando Jesus foi crucificado. Não podemos observar que esses 3 períodos ou momentos também marcaram a vida de Nicodemos em sua caminhada no discipulado. Então nós observamos, quem sabe vocês estão assistindo, você tem seguido a Jesus? O Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus. Ele reconheceu Jesus como um mestre, porque Jesus fazia muitos sinais, maravilhas. Então, aí fica uma reflexão. Você tem seguido a Jesus? Em todo momento tem se manifestado seguidor de Cristo? É que nós vamos estar falando a trajetória de Nicodemos como discípulo de Jesus. Como podemos observar que no início Nicodemos era um discípulo tímido, tanto que ele veio ter um encontro com Jesus de noite, para que todos não observassem ele com Jesus.
A primeira vez que Nicodemos foi encontrar com Jesus foi durante a noite, conforme já lemos ali em João capítulo 3, versículo 2. E também é citado também em capítulo 19, versículo 19, capítulo 19 e 39. Provavelmente para não ser visto pelo povo. Este momento foi no início do ministério de Cristo. Como os fariseus não acreditavam em Jesus, Nicodemo temia ser mal entendido se fosse fragado com o mestre. Mas a vontade de conhecer a verdade foi muito mais forte. Nicodemos reconhecia em Jesus toda a sabedoria, que Jesus fazia algo que era uma forma de Nicodemo entender que não vinha, que era uma coisa que vinha de sobrenatural. Então por isso não hesitou em procurar Jesus para estar sozinho com ele e tirar suas dúvidas. Nesse primeiro encontro com Jesus, Nicodemos começou a ser, no seu discurso, como uma moda dos religiosos daquela época, elogiando o mestre que estava sendo impelido. Mas Jesus foi direto ao assunto, falando sobre a necessidade de nascer de novo. Nicodemos ficou tão interessado que perguntou 2 vezes sobre o assunto. Estava no versículo 4. Nicodemos saiu daquele encontro com Jesus como uma criança que acabara de nascer. Realmente, ele estava interessado. Como é que você pode nascer de novo? Como é que pode? Tem condições de entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Então eu vou ver que Nicodemos já estava como uma criança, entendeu? Querendo entender como era possível isso. Assim, Nicodemos, muitas vezes, começamos nossa caminhada seguindo Jesus de maneira tímida, indiscreto, apenas por curiosidade ou por uma necessidade de resolver seus conflitos interiores. Quando conhecemos Jesus, percebemos que somos conhecidos. Louvado seja Deus e amados por Deus. Faço uma pergunta: se você ainda está tímido e com medo do que as pessoas pensarão de você, sabendo que está seguindo a Jesus? Às vezes acontece, muitas das vezes, com as pessoas que têm um encontro com Jesus, mas está naquela timidez, não se abre, não se manifesta. Não tenha medo de assumir a sua fé. Procure Jesus. Vai ter encontro com Jesus, porque Jesus não teve medo de morrer por sua vida. Você precisa nascer de novo. Para ter encontro com Jesus, precisa nascer de novo, precisa ter uma nova vida, ter uma transformação de vida. E isso aconteceu com Nicodemos. E isso foi no início, já no ministério de Jesus. Agora nós vamos observar, já no meio do ministério de Cristo. E aí já vemos Nicodemos já como discípulo convicto. Conforme está lá, vamos estar lendo aqui em João capítulo 7, versículo 50 ao 52, que diz assim: Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? E eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Segundo o relato bíblico, conforme nós acabamos de ler sobre Nicodemos, descreve uma reunião de um sinédrio, onde o assunto era sobre Jesus. Nesse momento,
marca o meio do ministério de Cristo, quando os fariseus já não suportavam seus ensinos e milagres. Os guardas que foram prender Jesus não conseguiram colocar as mãos no mestre, porque ficaram maravilhados com as suas palavras. Conforme está em João capítulo 7, versículo 44 a 46. Vamos estar lendo. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, pois foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não trouxeste? Responderam os guardas: nunca o homem algum falou assim como este homem. Então os fariseus queriam um pretexto para prender Jesus. Nicodemos sugeriu que não poderia julgar uma pessoa sem antes conhecer seus argumentos. A sugestão de Nicodemo era justamente o que havia feito quando foi procurar Jesus, e demonstra que gostaria que os outros fariseus também fossem se encontrar com Cristo. Era o desejo, talvez, de Nicodemos. Mas os fariseus viviam perseguindo Jesus e já tinha ouvido falar. Então eles estavam com o coração duro, endurecido, não era sensível ao ensinamento de Cristo, conforme Nicodemos sentiu, reconheceu que ele era um mestre conhecedor de toda a verdade. Então, nesse momento, Nicodemos estava disposto a assumir a sua fé em Cristo. Embora o texto não descreva mais detalhes, percebemos que com esta defesa à pessoa de Jesus, Nicodemos demonstra que acreditava no Mestre. Certamente estava acompanhando os feitos, ensinos de Jesus, mesmo que os outros pensassem que nenhum fariseu acreditasse em Jesus, conforme está em João capítulo 7, versículo 48. Nicodemos creu, não se importou em ser chamado de Galileu. É um termo usado pelos fariseus com o sentido de desfazer por causa da pouca cultura do povo da Galileia, conforme está em Mateus capítulo 26, 73. Chega um tempo na caminhada com Jesus em que você precisa se decidir se vai mesmo seguir ou não. O discipulado não tem meio termo. Seguir Jesus é uma proposta radical. Não importa o que as pessoas, amigos ou familiares pensam. O importante é você ter certeza de que está fazendo o melhor. Você está convicto da sua fé em Jesus? Vocês que estão assistindo, tem que ter aquela convicção de seguir a Cristo e ter certeza que está fazendo o melhor, porque Jesus Cristo é o que leva para o céu, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Testemunhe sua fé em Cristo. Às vezes muitos têm desejo de seguir a Cristo, mas fica tímido, fica no anonimato. Mas aqui nós observamos Nicodemos se manifestando no sinédrio, no qual foi falado aqui, reunido ali, o assunto era sobre Jesus. Mas Nicodemos se propôs, se manifestou favorável a Jesus Cristo. Por final, vamos estar aqui falando agora no final do ministério de Cristo. Discípulo como Nicodemos já assumido. Nicodemos já assumido como discípulo. Então, conforme está em João 19, versículo 39 a 42. Vamos estar lendo aqui, que diz assim: ele estava acompanhando Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite.
Nicodemo levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, tomando o corpo de Jesus. Os dois envolveram em faixas de linho com especiarias, de acordo com o costume judaico de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais foi colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Aí nós observamos aqui que foi acompanhado pelo José de Arimateia, que pediu autorização a Pilatos para que tirasse o corpo. Então aí vemos mencionando o nome de Nicodemos. Então nós observamos aí que já é a terceira e última citação sobre Nicodemos na Bíblia. Mostra o momento em que participa do sepultamento de Cristo. Esta cena de retirada do corpo ali da cruz, a preparação com especiarias e o sepultamento foi algo público, que tiveram que pedir autorização, conforme está em João capítulo 19, versículo 38. E todos na cidade puderam ver. Então Nicodemo já não se importava com o que pensasse dele, assumiu sua nova fé. Ser visto pelos fariseus tocando um morto, algo condenado por eles, e principalmente alguém julgado pelo Sinédrio, seria uma rejeição certa. Mesmo assim, Nicodemo não temeu em participar dos últimos momentos ao lado de Jesus. Levou uma contribuição caríssima comparada com o que gastava para o sepultamento de um rei, conforme está em 2 Crônicas 16, versículo 14. Com este ato reconheceu que Jesus era o Rei dos Reis. Em sociedade com José de Arimateia, Nicodemo preparou o melhor lugar para o corpo de Jesus Cristo, cumprindo a profecia que com o rico esteve na sua morte, lá em Isaías capítulo 53, versículo 9. A partir desse fato, Nicodemo teve que ter ficado conhecido como discípulo de Jesus, ou pelo menos como quem o sepultou. Embora não sabemos os fatos ocorridos com Nicodemo, podemos entender que tenha sido perseguido como um cristão, como era de fato naquela época os cristãos ser perseguidos. Então, ao tocar o corpo de Jesus, Nicodemo teve que ter chorado, não somente pela tristeza da morte de Cristo, mas por não ter aproveitado mais a oportunidade de andar com Ele. Então, não deixe para amanhã, você que está nos assistindo, não deixe para amanhã a decisão de assumir Jesus como Senhor de sua vida. Aproveite cada oportunidade de andar com Cristo. E essa oportunidade é hoje, é agora. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, difícil, muitos fatos acontecendo, pessoas que às vezes saem do caminho do Senhor, às vezes nós não sabemos qual o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus. Como diz a letra do hino, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Não perca tempo, receba Jesus como Rei em sua vida. Você já assumiu sua fé em Jesus? Decida-se por Cristo. Para terminar, a caminhada do discipulado muitas vezes começa tímida, levando depois uma convicção de fé e a decisão de assumir uma nova vida ao lado de Jesus. Muitas pessoas são como Nicodemos, e por causa de seus títulos, círculos de amizade e qualquer outro motivo, demoram em se decidir por Jesus. Esse mundo já é do maligno. O mundo só oferece coisas que lhe levam para a perdição.
Se ainda não decidiu ser um discípulo de Cristo, faça isso o mais rápido possível. Em que nível você está na sua caminhada, no discipulado? No início com timidez? Ou no meio aprendendo a crer? Ou já está no fim, ou seja, disposto a fazer o que for preciso por Jesus? Seja um discípulo de Jesus. Aproveita enquanto é tempo, porque a oportunidade está sendo dada. Essa é a mensagem que eu tenho para todos os nossos amigos, ouvintes, e que Deus possa abençoar rica e abundantemente a todos na paz de nosso Senhor.